Era uma vez uma rádio. A história da Rádio Voz de Alenquer, contada em entrevistas. Aos domingos, entre as 19 e as 21 horas. Com João Honrado. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Era uma vez uma rádio, comigo João Honrado, aqui na Rádio Voz de Alenquer, todos os domingos entre as 19 e as 21, ou seja, entre as 7 da tarde e as 9 da noite. Estou aqui para partilhar consigo sempre histórias da rádio e histórias de pessoas que fazem parte da rádio, sempre contadas na primeira pessoa. E hoje voltamos ao modelo original, depois de na semana passada a fazermos um programa especial 25 de Abril. Hoje voltamos aqui ao modelo original e tenho uma convidada em estúdio. É verdade, uma voz conhecida dos ouvintes da Voz de Alenquer, principalmente à sexta-feira à noite. É verdade, estou a falar de Ana Coelho, que é a minha convidada de hoje, mas já lá vamos à conversa com a Ana Coelho. Hoje, acima de tudo, é o primeiro domingo de maio, é Dia da Mãe, portanto um feliz dia a todas as mães, e começamos com Pedro Brunhosa e Camané. Rádio Voz de Alenquer, a rádio que canta em português. E a minha convidada de hoje é uma voz bem conhecida dos ouvintes da Rádio Voz de Alenquer, principalmente à sexta-feira à noite, entre as 8 e as 10 da noite, porque é a autora do programa Livro Aberto, é nada mais nada menos do que Ana Coelho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, João. Boa tarde a todo o auditório. Obrigada pelo convite a estar contigo aqui deste lado da cadeira. É verdade, é mais difícil, não é? Mas eu é que agradeço ter aceitado o convite neste dia que é um dia muito especial, porque é o Dia da Mãe, não é? E era a única mãe da rádio que me faltava entrevistar. Portanto, e depois também porque houve aqui, tal e qual como quando falei com a Ana para a convidar, uma série de fatores, porque no dia 23 de Abril foi dia do Mundial do Livro, exatamente, não é? E que é o pretexto do programa, o Livro Aberto, lá está, o nome indica, e também porque está quase a fazer anos o Livro Aberto, não é? Exatamente. Na próxima sexta-feira, e será a mesma emissão em direto, porque calha exatamente no dia que foi a primeira emissão para o ar, no dia 7 de maio de 2015, comecei esta aventura de fazer o Livro Aberto e continuo por aqui 6 anos depois. 2015, 6 anos. Quando foi a primeira emissão, pensava que ao fim de 6 anos ainda aqui estava? Eu não sou muito de projetar o futuro, mas a primeira emissão eu estava super nervosa, até porque eu não gosto de microfones, não gosto de... E nunca tinha feito rádio, e de repente, quando vou ouvir as gravações do passado, eu trazia, e eu posso contar isso, o programa tinha 2 horas, como ainda tem, começamos à quinta-feira, depois fomos à segunda e agora estamos à sexta. O programa tinha 2 horas e eu punha no papel quanto tempo é que eu demorava a ler cada poema, com medo de falhar os minutos na rádio, porque era assim uma coisa assustadora para mim na altura, que agora já é muito mais descontraído, porque já a aprendizagem leva-nos a... mete-se mais uma música, claro. Ou... Pronto, mas nessa altura eu trazia tudo contado. Já há capacidade de improviso, claro, também, já há a capacidade de improviso, até o à vontade com a mesa, porque era muita novidade ao mesmo tempo. Exato. Portanto, as coisas, isto é assim, não nos devemos assustar com os desafios, é essa a mensagem que eu deixo. Quando vos convidarem ou vos desafiarem a fazer algo, façam porque conseguem fazer. E não sei quanto tempo mais hei de cá estar, mas enquanto houver caminho para andar, estamos cá para o fazer. É verdade. Ana, então como é que surgiu esta oportunidade de vir fazer um programa de rádio? Na altura eu falava bastante com a Dina Pereira, que trabalhou muitos anos aqui, e que fazia durante o dia vários programas. Sim, exatamente. E o Federico também. O Federico também falávamos de vez em quando nas tertúlias, e eu andava sempre a dizer que a Rádio Voz de Alenquer devia ter um programa para os livros, para a literatura, não para a poesia especificamente, porque a literatura toda deve ser divulgada, não só a poesia, apesar de que em rádio a poesia funciona bastante melhor, mas também, e ao longo dos 6 anos tem visto que eu não partilho só poesia e funciona. E depois o problema era porque quem é que vai fazer o programa, quem é que maioritariamente os colaboradores de Rádio Voz de Alenquer são voluntários, e isso é sempre um impedimento. Quem é que vai despender do seu tempo para fazer isto? E a Dina principalmente começou-me a dizer: vens tu fazer isto? E eu não, nem penso nisso. E entretanto vim passar umas tardes com ela.
vim passar umas tardes com ela e depois o programa nasceu daí, pronto, do incentivo da Dina, e eu não fugi ao medo de estar à frente da rádio e de fazer. Depois foi uma surpresa fantástica, porque se a ideia era vir trazer aos ouvintes, divulgar os autores, a literatura, os livros, eu fui surpreendida, porque nunca tinha feito rádio, e a pensar algumas coisas, eu já tenho dito isto algumas vezes, quem é o maior auditório da rádio? São pessoas muito solitárias. Temos muitos invisuais que, de outra forma, que não têm as tecnologias de hoje em dia, pessoas que estão muito sozinhas, que não têm mesmo acesso aos livros, e este programa leva até eles os livros, a poesia, a prosa, e é uma companhia, portanto tem sido gratificante. Tenho já grandes amigos via telefone, que alguns não conheço pessoalmente, outros também vou conhecendo, mas foi assim uma coisa que, além de fazer aquilo que eu gosto da literatura, faço um outro gosto, que é a solidariedade e estar a fazer algo em prol do outro. Portanto, a Ana nunca teve, enquanto criança, aquele sonho de fazer rádio. Não, nunca. Foi uma coisa pelo contrário. Exatamente, pelo contrário. Pelo contrário. Portanto, depois aceitou este desafio da Dina, veio, portanto, para aqui umas tardes, como disse, começou a fazer o programa. Imagino, no primeiro dia, muito nervosa. Completamente nervosa, tremia a voz, a cadeira, o microfone. Ainda se lembra do primeiro dia? Perfeitamente. E até porque a Dina saiu e o António Franco disse que ficava comigo. E houve ali um episódio engraçado que eu não vou contar, entre ele e a Dina, e que começaram a ter assim umas conversas menos agradável, e eu assim, boa. Está a correr bem. Está a correr bem, pronto. Entretanto, arranquei com o programa, o António saiu do estúdio, ainda ouvi pelo espelho algumas vezes por ali, e no intervalo, quando eu me levantei da cadeira, que o António estava em casa, tinha-me deixado sozinha. E eu, completamente em pânico, a suar, porque se isto não funciona, eu não sei como é que ponho isto a funcionar. Depois ele, não, tu estavas a fazer aquilo tudo muito bem. Não precisavas cá de ninguém. Pronto. E na emissão seguinte, claro que já foi sozinha e com aquela responsabilidade das coisas correrem mal em rádio, mas pronto, mas fez. Ainda por cima em direto, não é? Em não direto, dá para trás. Exatamente, isto não dá para cortar. Quando ainda há pouco me enganei no último programa, enganei-me numa leitura e tenho que se pedir desculpa e recomeçar. Pronto, não dá para cortar, mas os diretos têm esse. Mas também é fascinante. É verdade, eu acho que isso é que nos dá mais adrenalina ainda. Portanto, no início estava do primeiro programa muito nervosa, e no fim? Qual foi o sentimento no fim do primeiro programa? Foi já de alívio? Pensou, isto não correu assim tão mal? Qual foi Foi ouvir, deixa-me ouvir a gravação para ver o que é que eu fiz. Pronto. Depois, claro, para quem não tinha experiência nenhuma, e até aquilo que eu aprendi foi mais a mexer na mesa e de uma forma bastante rápida, não tive grande apoio e não conhecia de todo o que era tudo isso à frente de uma mesa, portanto achei que não tinha sido tão mau assim. Mas eu desde sempre, e vou ouvindo sempre as gravações, e tenho-me corrigido a mim própria em muitas coisas, a ouvir a gravação, e acho que ainda, se eu tiver por cá ainda mais 6 anos, ou mais 60... Esperemos que sim. Esperemos que sim. Ainda não sei tudo ao fim desse tempo todo, ainda tenho mais a melhorar. Então, e a paixão da rádio nasceu depois... ou seja, já tem porque todos nós falamos muito no bichinho da rádio, como a Ana disse, não é? A maior parte das pessoas são voluntários, não é? Que vêm por amor à camisola. Ao fim de 6 anos, esse amor e essa paixão já nasceu com certeza, não é? Já é uma coisa que faz parte de mim e que quero continuar a fazer, se me for possível, e já é aquilo que eu dizia, já faz parte, o bichinho da rádio já está mesmo cá. Portanto, ele nasce depois de começar a fazer rádio, mas está bem vincado, e por isso é que também... ao fim de uma semana de trabalho, que eu tenho uma profissão, tenho família, dá para disseste, hoje é dia da mãe. Exato. E sou mãe, também sou avó, saio de casa e venho para aqui e preparo os programas e faço tudo, porque já faz-me feliz. Pronto. Voltando aqui ao programa, ao livro aberto, não é? Em relação ao nome, foi fácil chegar ao nome?
Eu lembro-me que na altura tinha 5, 6, 7 nomes e havia alguns que diziam poesia qualquer coisa, mas assim, não pode ser poesia qualquer coisa porque eu não quero divulgar só poesia, porque a literatura é muito vasta. E tinha ali 3 ou 4 opções que eu agora já não me lembro quais eram, que apagaram-se completamente da memória, e depois pedi à minha família, portanto à minha nora, ao meu filho, à minha filha, que também fez o programa comigo durante 4 anos, opinião. E eles disseram que, de facto, da ideia abrangente da literatura, que Livro Aberto seria um bom nome. Depois aqui na rádio também mostrei e também gostaram. Portanto, o programa foi desde o início que começou a incluir muitos ouvintes também? Desde o primeiro programa? Sim, começamos. Até porque, pronto, eu já tenho vários amigos e já ando neste caminho da literatura, dos livros. Há muito tempo, não é? E tive um apoio muito tempo, já há muitos anos. Eu editei o meu primeiro livro. A minha primeira participação foi numa coletânea em 2009. Portanto, isto já anda por aqui há alguns aninhos, e muitos amigos da área da escrita também me apoiaram quando souberam que eu ia fazer o programa e quiseram estar a ouvir, e depois houve aquelas chamadas simpáticas de incentivo. Portanto, tivemos logo desde o início bastantes ouvintes, mas tem sido crescente. Era uma coisa que a deixava receosa? Ou seja, porque às vezes acontece, não é? Ainda por cima em rádios que não são nacionais, não é? Às vezes nós não temos noção da dimensão dos ouvintes. Era uma coisa que a deixava receosa, que um programa não fosse apelativo para os ouvintes, ou que os ouvintes não se mostrassem interessados pelo programa? Não tive achei que seria interessante. Isto pode parecer presunçoso, mas achei que seria interessante e que era, até porque conhecia outras rádios locais onde eu ia sendo convidada a participar, e já sabia que era uma temática que as pessoas gostam. Portanto, nunca tive muito esse receio. E também penso que estarmos a fazer um trabalho, não podemos estar a pensar na quantidade. Temos que pensar no que é que estamos a dar e depois... Na qualidade, não é? Exatamente. E depois o resto vem. Portanto, os ouvintes vão participando ao longo destes programas todos, principalmente com trabalhos deles, às vezes, não é? Grande parte. Ao longo destes 6 anos, tem havido surpresas? Tem ficado surpreendida? Muito. Eu comecei o programa com um molde e as coisas depois foram acontecendo naturalmente. O molde era ter convidados em estúdio. Havia uma semana em que eu não tinha convidados, semana sim, semana não. Depois, na semana que não tinha convidados em estúdio, eu trazia alguns trabalhos aleatórios para ler. Não dava temas, pronto, lia. E abria a linha para que as pessoas pudessem interagir connosco. Escritores, leitores, os ouvintes habituais de rádio. Ao longo do tempo, as coisas vão tomando algum caminho e tem que se mudar um bocadinho, às vezes, os formatos. Comecei a ter convidados e pedia aos convidados um tema, e depois havia que se chamava o autor e o leitor, a rúbrica. E esses autores convidados, poetas ou prosadores, narradores, cronistas, davam um tema, as pessoas participavam e depois só era lido um trabalho. E havia a semana em que não tinha convidado, em que eu fazia a Criatividade Sem Limites com a temática de tirar umas palavras de um poema de um autor consagrado para depois, na emissão, falar sobre ele, e então aí eram lidos todos os trabalhos. Com a entrada, o ano de 2020, e eu tinha sempre uma agenda com convidados de 4, 5 meses de marcação, não é? De antecedência. Chegamos a março e tudo mudou. Pois. Tudo mudou e o programa fez ainda mais sentido, porque as pessoas não saíam para as tertúlias, começaram ainda a juntarem-se mais. E esta rubrica Criatividade Sem Limites trouxe muitos autores ao programa e participam, e é muito interessante ver um tema ou um conjunto de palavras, o que é que os autores conseguem criar. Há uma diversidade tão grande e uma qualidade muito grande. E depois, ainda aquilo que me perguntaste, as surpresas, é que muitos autores, e há bastantes, que começaram a escrever nestas rubricas. E ao longo destes 3 anos e meio que há estas rubricas da Criatividade Sem Limites,
eu vejo uma evolução crescente, porque eles perderam o medo de escrever, como eu perdi o medo de fazer rádio. Eles perderam o medo de escrever, vão ouvindo outros trabalhos, vão lendo mais, que é muito importante também a leitura para quem escreve, e estão a ter uma evolução muito bonita. Portanto, isto é gratificante para quem está a fazer um trabalho com amor e paixão à camisola. Portanto, há ouvintes que com essa rubrica descobriram este dom, podemos dizer assim, não é? Exatamente, o gosto pela escrita, que é muito bonito. Isso deve ser um sentimento de missão cumprida, não é? É, um bocadinho. É, de orgulho. De orgulho, exatamente. Pode-se dizer mesmo de orgulho. Ouça a nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Boa tarde uma vez mais, abrimos esta segunda parte com António Zambujo e vamos agora ouvir precisamente a segunda parte da conversa que tive esta semana com a minha convidada, a Ana Coelho, é a autora, apresentadora também do programa Livro Aberto, que vai para o ar às sextas-feiras entre as 20 e as 22 horas aqui na Rádio Voz de Alenquer. Agora vamos falar, por exemplo, sobre os livros, porque este é um programa de rádio, estamos aqui a falar de rádio, mas o que é certo é que o projeto tem um sucesso tão grande, que já levou a que Ana Coelho editasse coletâneas com trabalhos partilhados no programa. Vamos ouvir a segunda parte da conversa. Rádio Voz de Alenquer, a cantar em português desde 1986. Depois do programa de rádio, o sucesso foi tão grande que veio o livro, não é? Quer dizer, os livros. Os livros, isto já são os livros. Exatamente, em 2017 pensei em fazer uma coletânea, reunindo os autores que ouviam o programa, e nessa altura foi com o apoio de não é uma gráfica, era um grupo que ajudava a fazer livros, porque eu nunca tinha feito livros. Fazer livros, a parte gráfica de fazer um livro, só se escrevia, e então fizemos a coletânea de 2017. Não ficou exatamente como eu queria, porque... Foi o primeiro também, não é? Pronto, e a aprendizagem, se não tivesse sido assim, os outros não tinham acontecido. E depois eu tenho uma vertente que, quando as coisas não estão como eu quero, não mandes fazer, faz tu. E então... andei durante muito tempo a aprender como é que se paginava um livro, como é que se fazia uma capa, onde é que se podia mandar imprimir, toda a logística do livro. E fiz um livro meu pequenino de pensamentos para fazer a experiência. Se corresse mal era só eu que sabia, mas ninguém sabia, e a coisa ficava assim. E que ofereci essa edição desse livro a quem participou no evento da coletânea 2018. E depois os autores já estão à espera desta coletânea. Entretanto, houve a ideia, nesse ano de 2018, de os lucros do livro reverterem para uma causa, que é a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube, que é a natação para pessoas com deficiência. Isto ainda motiva mais as pessoas a unirem-se. Claro. E começamos em 2017 com 103 autores, em 2018 106 autores, em 2019, 111 autores, em 2020, 115 autores, e a coletânea que chegou às mãos dos autores a semana passada, Livro Aberto 2021, 133 autores. Bem, portanto, de ano para ano o número tem vindo a crescer. A crescer. E as pessoas ficam agradadas com o trabalho. De referir que as capas de 2018 a 2021 são fotografias de uma fotógrafa aqui da nossa terra, da Alenquer, a Sara Santos, e ela tem conseguido também criar capas muito bonitas. A deste ano, ela e fez o prefácio do livro por isso, porque ela, quando me mandou a capa, mandou-me também a explicação da capa. Uma folha amarrotada, que é como as nossas vidas ficaram. Uma caneta, que é a inspiração dos escritores. Depois há assim umas cores, o arco-íris, que simboliza tanto esta pandemia desde o início. E na contracapa há um tinteiro entornado a preto, que é o luto pelas vítimas desta pandemia.
Esta foi a descrição quando ela me mandou a capa, e eu depois disse, não, tens de fazer o prefácio do livro, porque, pronto, perante isto. Portanto, a Sara, além de ser uma boa fotógrafa, e tem uma sensibilidade fantástica, porque só alguém com muita sensibilidade é que conseguia criar isto desta forma. Uma capa com sentimento, também com uma mensagem, não é? Neste tempo difícil. Exatamente. Portanto, já vão aqui quase uma mão cheia de livros, penso eu. Portanto, são 5 coletâneas. 5 coletâneas já. Mas, entretanto, com estes desafios, e nós começamos os desafios Criatividade Sem Limites com 13, 14 autores, depois 20 e poucos, depois até que vamos nos 40 e 30 e muitos. E o tema deste ano do Dia da Poesia que eu dei foi Poesia, o que queres tu? E tive 46 participantes. Bem... 46 participantes. E uma das ouvintes assíduas, que também é uma escritora, na participação em direto no programa, a ler a participação dela, disse, Ana, 46 participações, dá um livro. E começaram os comentários no Facebook. E por que não fazer o livro? E por que não fazer o livro? Pronto, e por que não fazer um livro? Na semana seguinte eu já tinha o livro todo montado. As pessoas aderiram a participar neste livro, é a edição do autor, feita por mim, e temos o livro, e o lançamento será no próximo sábado, via Zoom, dia 8 de maio, um livro com 46 autores com este tema, Poesia que queres tu. Portanto, além das 5 coletâneas habituais, já estamos a ter livros paralelos, não é? Paralelos. E já me foi sugerido, e uma ouvinte que sugeriu posteriormente, mas esse não se pode fazer também tudo ao mesmo tempo, porque sou eu que faço tudo, e como já referi, com toda a vida e profissional, e também não consigo abraçar tanta coisa ao mesmo tempo. Este ano, com a emissão do 25 de Abril, porque não os autores escreverem o 25 de Abril? Vai ficar a ideia para o próximo ano, e acho que vou avançar com uma coletânea com as histórias do 25 de Abril. Bem, essa deve ser muito interessante mesmo. É, muito só que a autora disse isto a semana passada e já seria tardio, porque já viria depois do 25 de Abril, e também estou com estes projetos todos em mãos ainda. Mas fica a ideia, e em 2022, se estivermos por cá, esse porque acho que é muito bonito. Já há aqui uma ideia para o próximo ano. Já há mais para um livro paralelo, porque com certeza para o ano vai existir outra coletânea. Exatamente, o Livro Aberto 2022 é quase já um ponto assente, porque as próprias pessoas começam quando chegamos aí a dezembro, começam-me a perguntar. Já estão à espera da coletânea. E pronto, então, por que não? Porque não? Até porque os livros eternizam as palavras. É verdade. Eternizadas lá. É verdade. Tem algum ouvinte que escreveu no primeiro livro e tem escrito em todos os livros? Tem vários. Temos vários. Posso garantir que cerca de 70% das pessoas, são pessoas que... desde o primeiro, em 2017 até 2021, estão no livro. E a Ana sente evolução nesses ouvintes? Sente-se a evolução na temática, a preocupação dos temas que querem partilhar nesta coletânea, porque no fundo não há um tema para a coletânea. Há muitas pessoas, desde que nós começamos a apoiar a natação adaptada, que também tentam escrever sobre esta temática das dificuldades das pessoas com dificuldades, com deficiências, alertas para a sociedade, porque a escrita também tem que ser uma fonte de alerta à sociedade, e nota-se perfeitamente essa evolução. Bom, depois desculpa lá, João. Não, com certeza, há aqui uma vertente muito interessante também, que é unir autores, alguns, como eu disse, que começaram a escrever com o programa, com as rúbricas, com as coletâneas, mas também temos autores com um vínculo muito grande já no mercado. Que participam, portanto, autores que já estão num patamar bastante bom. E nenhum deles se inibe de estar ao lado dos que estão a começar, ou de... Não há aqui, como alguém dizia ainda há dias, somos uma família. E é muito interessante essa vertente das pessoas que já têm muitos livros, que já estão no mercado, estarem num trabalho e não se sentirem constrangidas por isso, estarem bem, e desde o princípio. Portanto, isso é muito interessante também nestas coletâneas. Há bocadinho estávamos a falar e a Ana disse que, portanto, com o início da pandemia as coisas mudaram aqui um bocadinho.
disse que era ainda mais importante o programa tornou-se mais importante. A pandemia mudou as nossas vidas, isto é um facto, não é? Ainda estamos para perceber se para melhor, se para pior ainda não conseguimos, mas que mudou. Efetivamente, a rádio, e quando falo da rádio na generalidade, começou a ser muito mais ouvida, não é? Sentiu isso no programa, no Livro Aberto? Senti até a própria necessidade, porque uma grande parte das pessoas que ouvem o Livro Aberto, que não são os ouvintes habituais da rádio, porque os ouvintes habituais da Rádio Voz de Alenquer também me ouvem. Exato. Não deixam de ouvir o Livro Aberto, porque há um vasto auditório que ouve a Rádio Voz de Alenquer sempre, e conheci já muitas dessas pessoas através deste meio, mas os autores estávamos muito habituados a encontros semanais, tertúlias, lançamentos de livros de amigos, e então isto passou a ser o nosso ponto de encontro. Até porque, como eu transmito no Facebook com som e imagem, acabam por me ver, vão comentando. O mais importante de transmitir com som e imagem é as pessoas irem comentando e criam diálogos entre elas. Exato. Portanto, é como se cada um estivesse na sua casa, mas à sexta-feira, das 20 às 22, estamos todos juntos, numa sala só. Portanto, tornou-se importante nesse sentido. Começamos a ter também mais ouvintes pelo facto das pessoas não poderem sair. Algumas pessoas que tenham o hábito ouviam um programa, mas no outro não ouviam, porque iam jantar à sexta-feira com alguém, ou iam a uma festa, claro. Ouviam o lançamento de um livro à sexta-feira, porque chegou a acontecer. Começaram a estar mais porque a obrigatoriedade era estar em casa, estarmos juntos, e na primeira fase da pandemia, em março do ano passado, as coisas foram muito diferentes do que têm sido agora. Portanto, as pessoas isolaram-se mesmo. Mas também não noto, mesmo agora com este desconfinamento, o desaparecer dessas pessoas do nosso auditório, da nossa rádio. Não desaparecem, portanto, não, isso. Vão ficando, não é? Quase viciados a estarem à sexta-feira a ouvir o programa e a ouvir estas participações. Quase que agora, quando voltarmos, um dia que voltemos à normalidade total, já não saem de casa à sexta-feira para ficar a ouvir o programa? Eu acho que sim, maioritariamente sim. Não sei o que é que irá ser a normalidade do futuro. Exato. E quando é que será, não é? E quando é que será? Rádio Voz de Alenquer, uma rádio feita de emoções. E termino para a segunda e última hora do Era Uma Vez Uma Rádio de hoje, dia 2 de maio de 2021. É o primeiro domingo do mês de maio. Tenho como convidada a Ana Coelho e é dia da mãe. Desejo também um dia muito feliz a todas as mães que estão desse lado. Agora vamos ouvir a terceira parte, é verdade, a terceira parte da conversa que tive com a Ana Coelho, uma terceira parte em que falamos da paixão pela rádio. E porquê? É verdade, porque como a Ana Coelho partilhou na primeira parte da conversa, fazer rádio não era uma coisa que a Ana quisesse muito, não era um objetivo que tinha desde criança. Foi uma paixão que foi crescendo. E será que essa paixão cresceu? Vamos falar sobre isso agora. Nós pessoas que fazemos rádio, e eu falo um bocadinho por experiência própria, eu tenho sempre aquela ideia de a rádio para mim é também uma terapia. Portanto, nós chegamos, sentamos, eu costumo dizer que parece que existe um caixote à porta do estúdio onde nós deixamos ali os nossos problemas. A Ana, uma pessoa que não tinha a paixão, que não tinha vontade de fazer rádio, agora consegue ter esse sentimento, ainda por cima neste último ano, que é uma coisa que parece que nos faz mesmo muita falta, e eu estou a falar disto porque a Ana nunca deixou de fazer o programa. Tem esse sentimento já? Não deixei, até o ano passado, em março, algumas pessoas próximas diziam-me que estávamos em confinamento total. Mas agora vais para a rádio? Assim, mas eu vou no meu carro, que saio da minha garagem, eu chego ao estúdio, tudo seguro. Portanto, eu vou, e neste tempo acho que com esse sentimento de fazer companhia às pessoas, mas para mim sim, é uma terapia muito grande, e acontece isso. Há qualquer coisa ali naquela porta, nós sentamos do outro lado, acabou o mundo do outro lado e nós estamos ligados, e são 2 horas muito boas. Este final de ano e este início de ano foi muito duro para mim. Eu perdi a minha mãe, ela esteve hospitalizada numa fase em que não há visitas no hospital e que as notícias
Não existem, existiam, porque eu também tenho um grau de teimosia muito grande, e ainda consegui estar com ela no dia em que ela faleceu devido a essa persistência que eu ia fazendo. Portanto, ela não morreu de Covid, apesar de ter estado contaminada com o Covid, apanhado já no hospital, que é quase inevitável. Ela morreu com uma leucemia grave, que entrou no hospital sem saber isso, e houve muitos dias que eu vinha no carro a chorar, e depois chegava ali ao estúdio, e vamos embora ler poesia, e depois voltava ao mundo real. Este é o exemplo mais recente, mas outras vezes que a gente vem aborrecido, sabe-se lá com quê, mas entramos ali, estamos numa missão, estamos a fazer qualquer coisa de diferente e acontece isso, essa magia de... Por isso, para mim, é terapêutico também. É terapêutico também. Portanto, a rádio atingiu aqui uma importância muito grande na sua vida. Muito, muito. Que inicialmente estava à espera que acontecesse? Eu não criei essa expectativa, achei que seria até que era mesmo só divulgar os livros, divulgar os autores, mas não tinha noção que ia ter esta importância, não. Não. E de referir, há pouco falei nisso, e para não esquecer, houve um trabalho feito durante 4 anos, porque quando o Livro Aberto nasceu, depois paralelo, foi criada a rubrica Livro Mágico, em que a minha filha, a Cátia Costa, lia as histórias infantis, e as pessoas adoravam, sendo que a maioria do auditório não eram crianças, mas os adultos, e as histórias de crianças são para adultos também. Exatamente. E ela é uma ótima contadora de histórias, e depois o diálogo que nós, mãe e filha, às vezes criávamos ali de improviso, e aquelas picardias, as pessoas riam-se muito, e era um momento muito divertido, e portanto também acabou por ser uma terapia familiar, ao mesmo tempo, estarmos as duas durante 4 anos a fazer uma parte do programa e a brincar com as palavras e com as histórias infantis uma com a outra, e a sabermos que as pessoas estavam a divertir com aquela parte do livro mágico. Ela deixou de fazer o programa porque, entretanto, fez a magia de ter uma bebê e pronto. E agora está a tomar conta da bebê, a contar histórias à bebê. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe. Ela também ganhou o bichinho pela rádio? Ficou... Não tanto. Porque também ela estava deste lado. E eu acho que o bichinho aí desse lado é maior. Pois, aqui ao pé da mesa, ao pé dos botões, a adrenalina toda de mexer aqui. De controlar ao mesmo tempo, não é? Porque nós temos ali o poder na nossa mão. Exatamente. Acho que aí é que faltou essa parte que ela também nunca quis aprender, não lhe cheguei a querer ensinar, e ela, isso é para ti, eu só venho aqui contar as histórias, portanto, não lhe ficou. Pelo menos para já. Exatamente, nunca se sabe. Há assim alguma história com algum ouvinte, porque... acredito que a Ana, se calhar, já conhece alguns ouvintes presencialmente, até pelo lançamento dos livros e por aí fora. Há, assim, alguma história com algum ouvinte que se lembra, assim, de repente, que pudesse partilhar connosco, ou gostasse de partilhar connosco? É assim, uma das primeiras ouvintes do programa, e continua assiduamente e semanalmente a participar connosco, e que vem a todas as iniciativas, ou 99% das iniciativas feitas presenciais, a Beatriz Cassiano. E eu não conhecia a Beatriz de todo. Ela é uma ouvinte da rádio, Voz de Alenquer, de todos os programas, e é uma amante da poesia. E depois ficou felicíssima quando apareceu este programa, e incentivou-me imenso, ligou no primeiro programa, já conheci ela, ao marido. Agora dá-me o privilégio de às sextas-feiras pôr a neta de 10 anos a ler para nós, e a outra prima já ficou com um bocadinho de ciúmes, também já quis ler, portanto que é assim uma coisa fantástica. É verdade. E a Beatriz é uma... E ela disse-me no primeiro programa, e eu já tenho dito isto algumas vezes, que os livros não são bibelôs. Não são para estar na estante. E isto às vezes é usado no programa, porque de facto a gente não quer os livros lá arrumadinhos, queremos os livros todos desarrumados e abertos. E o João Paulo da Lourinhã, que é invisual, um homem com uma cultura fantástica, um homem que sabe ouvir, que sabe estar em rádio, que partilhou connosco algumas das suas experiências, não são escritas, são ditas, mas são quase livros. Portanto, são pessoas que me marcaram. A Catarina de Santarém também, são pessoas que eu fui conhecendo e que de alguma forma deixaram muito em mim, mesmo que
por qualquer razão nos deixássemos de ver agora, nunca iriam ser esquecidas. Já só nos falta ouvir uma parte da conversa que tive com a Ana Coelho esta semana e nesta última parte vamos falar sobre a paixão pela escrita. Uma pessoa que faz um programa de literatura, poesia não só aqui na Rádio Voz de Alenquer, tem que ter uma grande paixão pela escrita. E é sobre essa paixão que vamos falar nesta última parte e no fim há uma surpresa. Ora, esteja atento porque tenho a certeza que vai gostar desse lado. É já daqui a pouco, agora ficamos com Dulce Pontes. FM ou para todo o mundo em www.radioalenquer.pt. Era uma vez uma rádio. A história da Rádio Voz de Alenquer, contada em entrevistas. Aos domingos, entre as 19 e as 21 horas. Com João Honrado. Estamos na reta final do programa de hoje, é verdade, do Era uma Vez uma Rádio. Muito boa noite, eu sou João Honrado, estou sempre por aqui ao domingo entre as 7 da tarde e as 9 da noite com um convidado para partilhar histórias do convidado e da rádio. Hoje a minha convidada é Ana Coelho, a autora do Livro Aberto, o programa que vai para o ar aqui na Rádio Voz de Alenquer às sextas entre as 8 e as 10 da noite, e nesta última parte vamos falar sobre a paixão da escrita e a Ana vai ter uma surpresa. Vamos ouvir. Ana, nós estamos aqui essencialmente a falar de um programa de rádio e da paixão pela rádio que nasceu, mas tudo isto teve aqui um bichinho anterior, que é a paixão pela escrita. Como é que, exatamente. Como é que surgiu essa paixão pela escrita? Que penso que seja pela poesia e pela prosa também, não é? Sim, eu escrevo um pouco de tudo. Eu sempre fui uma leitora muito, muito compulsiva, desde muito, muito nova, e estamos a falar em tempos que vinha a carrinha da Gulbenkian, que eu ia buscar livros para poder ler, e lia tudo o que os meus pais tinham por casa, aquelas coleções do Círculo de Leitores, essa de Queiroz, Aquilino Ribeiro, que aos 11, 12 anos ninguém devia ler aquilo. Claro que não, pois. Mas não havia mais nada, e vamos lá, e eu lia imenso, e sempre gostei muito de ler. E sempre gostei de ir escrevendo, mas nunca mostrei a ninguém e normalmente até escrevia e deitava fora e pronto. Entretanto, eu casei-me com alguém que escrevia poesia desde os 16 anos, mas que gosta de estar dentro da gaveta, não gosta de sair da gaveta. Tem tem participado nas coletâneas, esporadicamente, mas o livro dele tem mas é muito privado. Portanto, foi um livro que eu lhe fiz, que andei a rabiscar tudo e lhe dei de prenda de Natal em 2019, porque achei que aquilo devia ficar num livro pelo menos para a família, e que me dizia que eu sabia escrever. Eu disse, tu sabes? E eu achei, não sei nada. Entretanto, estamos a falar de um tempo em que não havia internet, não havia computadores, pronto. Quando eu comecei a ter o contacto com a informática, portanto a parte de computadores, o que é que eu comecei à procura na internet? Literatura, e encontrei um site, o Lusopoemas, que foi onde eu conheci uma grande parte de amigos escritores que conheço hoje, e inscrevi-me no site e ia lá ler. E depois, eu sou conhecida em Alenquer por Paula. Eu não gostava que me chamassem Ana, agora gosto. Quando era miúda eu não gostava, e a Paula. E então inscrevi-me, Ana Coelho, ninguém vai saber quem é esta criatura, posso começar aqui a partilhar umas coisas. E, para minha surpresa, as pessoas começaram, escritores que já tinham livros editados, pessoas começaram a comentar de uma forma que, pronto, aí está. Depois vem, perde-se o medo, começa-se a mostrar. Entrei numa primeira coletânea com 15 autores, a convite da escritora Dolores Marques, que estava nesse site, o Tocato Lab, que é o nome do livro, em que o meu marido também participou, com 5 trabalhos cada um, e depois nasceu a ideia de fazermos um livro conjunto. Eu estava a dizer que ele só tinha, mas estava-me a esquecer deste projeto. O primeiro livro conjunto, em que eu escrevi, o livro chama-se Nuances de um Silêncio a Dois, foi lançado em 2010. O mesmo tema escrito por mim e por ele. Portanto, o masculino e o feminino de cada tema ao longo de um livro que está muito bem graficamente feito, que a editora fez um trabalho fantástico, que é a parte do José Antunes está a preto escrita a branco, tem uma folha, e a parte da Ana está a branco escrita a preto com uma rosa na parte do rodapé. E foi um livro que as pessoas gostaram bastante, até pela forma de ser um casal
portanto, um casal de casados. Exato. A escreverem o mesmo tema. O livro foi bem aceito. Depois nasceu a ideia, no ano seguinte, de eu escrever um livro. Eu escrevi, já tinha, porque eu acabo por ter... Eu tenho mais de 10 livros guardados em computador, se eu os quisesse editar. Editei o meu segundo livro, O Tato das Palavras, Poesia, e no lançamento desse livro, a minha filha, que é mais ligada aos livros do que o meu filho é mais ciência, publicamente à frente dos meus amigos, desafiou-me a mudar de registro. Não escrever só poesia. Mas o que ela queria era histórias infantis. Eu ainda não consegui até hoje escrever. Aliás, consegui escrever uma história infantil que ela se recusou a ler no livro mágico. Isto porque eu não gosto de touradas, sou anti-touradas, e ela gosta de touradas. E então eu escrevi um conto infantil anti-touradas com o gato faísca e o bravo que era o touro. Se é que ela não o quis ler. Claro. Pronto. Foi só por brincadeira com ela que eu escrevi. Acho que não tenho essa... Escrever para crianças acho que é muito difícil. Ou tem que se ter um... Ao contrário do que possa parecer, não é? É uma responsabilidade muito grande. E não sei o que é que o futuro dirá, mas para já não me sinto preparada para tal. E então eu escrevi romance. Pronto, já que não ia para a história infantil, começou o romance. E nasce então 2 romances num livro só, Esboços da Consciência, Metamorfose ao Luar, em que as pessoas ficaram bastante admiradas porque não tinham contacto, e aí já não é tão fácil partilhar a parte de prosa nos sites, nos blogs e etc. Ficaram bastante surpreendidos com a forma como eu desenvolvia as histórias. Depois nasce um outro livro, que esse foi o livro que até hoje os meus leitores mais gostaram, que foi o romance O Sem Abrigo Escolha o Destino. Que ao contrário do que as pessoas pensam, quando se fala no livro que tem o título Sem Abrigo Escolha o Destino, as pessoas estão à espera de uma história triste de um desgraçadinho que está na rua. E não é isso que está dentro daquele livro. A maior parte das pessoas, e tive leitores desde os 9 aos 90 deste livro, que me mandaram mensagens e que falamos, todas as pessoas se reviram dentro daquelas personagens que estavam dentro daquele livro. Porque, no fundo, este livro nasce de uma experiência que eu tive de partilha de leitura na CAIS e de uma expressão do diretor da CAIS na altura em que eu fazia lá essas sessões de leitura voluntariamente. Quem são os sem-abrigo? Amanhã posso ser eu. É verdade. Portanto, e daí nasceu a ideia de fazer este livro. Cronologicamente acho que é assim, eu acho que me estou aqui a esquecer de um livro qualquer meu, mas acho que não sei. Pronto, depois nasce o livro a convite de uma editora, de um coordenador dessa editora, As Folhas Após o Vendaval, poesia. A seguir vem o Não Voltarei, romance. Eu estou-me a esquecer aqui de um título, mas não há de ser grave. O Não Voltarei, que foi em 2019, fiz aquele livro pequenino dos pensamentos entre palavras, que as pessoas também gostaram bastante deles, e agora em janeiro lancei um livro que é uma compilação de vários trabalhos que eu nunca tinha mostrado a ninguém, nem a nenhum site, nem a nenhum blog, e que andavam lá no meu computador, e está a pandemia dá-nos tempo para ir buscar o que está lá no fundo, e porque eu achava que aqueles poemas eram demasiado pesados, ou me expunham demasiado. E com esta distância comecei a lê-los e achei que todas as pessoas se iam rever nelas. Aliás, eu escrevo na epígrafe deste livro dizer: enquanto choramos em 4 paredes, noutras 4 poderão chorar por mesmo ou por outro motivo. E então fazia sentido o leitor ter contacto com esse livro, que é O Ruído das Sombras. E editei em janeiro, de forma online, que agora é tudo online, pois, agora é tudo estamos online. Todos online. Mas foi um livro também bastante aceite e as pessoas estão a gostar, e os poemas não são assim tão pesados. A Sara Cassiano, a neta da Beatriz, já leu poemas desse livro e soaram tão bem numa criança de 10 anos que afinal não são assim tão pesados. Portanto, tiraram aquela ideia de que eram muito pesados, não é? Mas não eram, isso às vezes nós criamos essas ideias e não é bem assim. Mas eu vou escrevendo sem pensar se vou editar, se não vou... mas escrevo, pronto. Gosto, essencialmente o prazer é escrever. Depois, a qualquer altura, os trabalhos podem ou não sair. Ana, já disse há pouco que quando começou não é uma pessoa muito de delinear o futuro, mas e o futuro do livro aberto?
O futuro do Livro Aberto eu continuar por cá. Está aberto, não é? Está aberto. Agora até precisava que o programa mudasse de dia, não estamos a conseguir. Mas e depois põe-se numa balança do desistir do programa para fazer. Está a ser pesado essa decisão, mas 95% está-me a dizer assim: não deixes de fazer o Livro Aberto, porque por mais importante que seja fazeres a formação que queres fazer ao mesmo dia, se calhar isto vai-te e a formação poderá ser feita e poderá até eu acredito que ainda vai mudar de dia, já que o programa não, eu acredito, eu acho que as coisas quando têm que acontecer que acontecem, claro. Mas acho que é que vou continuar. Assim, a rádio também continuo a querer que eu continue por cá a fazer o Livro Aberto, e penso que sim, que não é insatisfeito o trabalho que eu vou fazendo, e tentar inovar, a cada dia. Há pouco não referi, eu deixei de ter convidados. Neste momento até já poderia ter convidados. É verdade. Mas eu optei por não ter convidados. Eu não sou daquelas pessoas que pensam que a pandemia é uma brincadeira. Eu levo a sério, até porque também tenho profissionais de saúde em casa, e sei que isto é uma coisa séria. O nosso estúdio não é muito grande. O estar 2 horas de máscara é incomodativo. Pois é. E depois, eu trabalho, tenho profissionais de saúde em casa, e as pessoas vêm, sabe-se lá de onde. Não é seguro ainda, nem para eles, nem para mim. Exatamente. E nem para a própria rádio. Exato. Não é seguro para ninguém, não é? Claro. Porque se dentro do estúdio tiver uma pessoa que não saiba que está contaminada, depois vem o colega seguinte fazer o seu trabalho, e portanto, nesse sentido é que porque já poderia ter convidados, há pessoas que quereriam vir, mas o programa está a funcionar tão bem que acho que é mais seguro aguardarmos o futuro da pandemia para saber como é que é o futuro de trazer convidados ao programa. Exatamente. Portanto, mas vou divulgando. Ainda na última sexta-feira divulguei um livro, um lançamento de um livro que aconteceu na Ericeira. Divulgo na mesma aos autores, os eventos, as coisas que vão acontecendo, mas convidados ainda não me sinto seguro para ter convidados em estúdio. Acho que não é seguro para ninguém. Bom, Ana, nós estamos quase a chegar ao fim, mas hoje é um dia especial, é o Dia da Mãe. Acredito que para a Ana seja um dia muito difícil, é o primeiro dia que não tem a sua mãe, mas eu vou pedir à Ana que coloque estes fones. Faz favor. Portanto, e vou pedir à Ana que os coloque e que veja se está a ouvir. Estou. Está a ouvir bem? Tô. Ok, então quero que a Ana ouça aqui uma surpresa que eu tenho para si. Espero só um bocadinho, porque às vezes aqui os computadores são traiçoeiros. E agora parece que sim, que estamos aqui em condições. Peço então que a Ana ouça isto que tenho aqui para si. Olá, eu sou a Kátia, filha da Ana Coelho, e estou aqui para vos contar uma história. Era uma vez uma menina, uma adolescente, que gostava de ter a sua boa vida, mas que essa boa vida acabou com o nascimento de uma bebé linda, maravilhosa, tipo eu. E então, a partir daí, criaram uma grande amizade, uma amizade que tem altos e baixos, como toda a gente, mas que são mais os altos do que os baixos. Portanto, é uma mãe maravilhosa, é uma mãe que tem estado sempre junto a mim, está sempre ao meu lado, e eu desejo-lhe um feliz Dia da Mãe, como todos os outros dias, e espero que ela continue ao meu lado e ao lado da sua neta. E Vitória, acabou-se a nossa história. Olá, o meu nome é Edgar, sou filho da Ana Coelho, ou pelo menos é o que me dizem há cerca de 27 anos, e estou a deixar esta mensagem para dizer que tenho uma grande mãe, que não tem muito jeito para mandar estas mensagens de voz, e para dizer que gosto muito dela e quero que ela não fungue e limpe a lágrima que está no canto do olho a esta altura, porque depois faz muito barulho no microfone. Por isso, muitos beijinhos, um grande abraço e bom programa. Bom Dia da Mãe. Obviamente não podia deixar este dia passar. Pronto, o Edgar tem razão, eles no seu melhor, portanto, veem que são tão diferentes os meus filhos. Quando a Kátia
pronto, foi uma surpresa, não sabia o que é que ia acontecer, mas ele não gosta mesmo de fazer este tipo de situações e viu-se que a atrapalhação dele. É isso mesmo, pronto, mas obrigada, João, pela surpresa. E foi mesmo surpresa porque eles não se desmancharam, eles não contaram nada, não contaram era o combinado entre mim e a Cátia e o Edgar. Agradeço muito esta mensagem que eles mandaram. Acho que também faz a diferença neste dia tão especial. É verdade. Ana, para terminarmos a nossa conversa, a Rádio Voz de Alenquer numa palavra. Uma família. Uma família. Que é aquilo que verdadeiramente somos. É. Uns ao lado dos outros, superando as dificuldades, e esta união, esta paixão da comunicação, uns com matemática, outros com outra, mas é uma vamos família. Vamos completando também, não é? Exatamente, como as famílias, os meus filhos são tão diferentes um do outro, portanto, e nós todos Exatamente. também. E isso é mesmo uma família que eu sinto. Ana, muito obrigado. Muito obrigado por esta conversa. Obrigada, e um bom resto João. de dia da mãe. Obrigada, João. Obrigada para ti também. Um ótimo dia. Muito obrigado, Ana Coelho. Muito obrigado por esta conversa tão boa para mim e eu sei que para a Ana também. Muito obrigado por esta partilha e por esta conversa também para enriquecer a história da Rádio Voz de Alenquer, que somos todos nós uma família, como disse a Ana.